Olá, aqui é Céri Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para mais um capítulo do livro Humildade, a Beleza da Santidade, um clássico de Andrew Murray, da editora dos clássicos, que gentilmente nos autorizaram a gravar esses áudios para abençoar vidas. Vamos lá? Capítulo 6. A humildade na vida diária. Aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4:20. Que pensamento solene é este? Que nosso amor a Deus será medido pelo nosso contato diário com os homens e o amor que ele exibe. E que nosso amor a Deus será tido como uma desilusão, exceto quando sua verdade é provada nas situações de teste da vida diária com homens como nós. Também é assim com nossa humildade. É fácil pensar em nos humilharmos diante de Deus, mas a humildade diante dos homens será a única prova suficiente de que nossa humildade diante de Deus é real, de que a humildade tem feito sua morada em nós e torna-se nossa própria natureza, prova de que nós, na verdade, como Cristo, fizemos de nós mesmos pessoas sem reputação. Quando na presença de Deus a humildade de coração torna-se não uma postura que assumimos por um tempo quando pensamos nele ou oramos a ele, mas o próprio espírito de nossa vida, isso se manifestará em todo nosso em relação a nossos irmãos. A lição é de profunda importância. A única humildade que é realmente nossa não é aquela que tentamos mostrar diante de Deus em oração, mas aquela que carregamos conosco e sustentamos em nossa conduta comum. As insignificâncias da vida cristã são a importância e os testes da eternidade, pois elas provam quão é realmente o Espírito que nos domina. É na maioria de nossos momentos desprotegidos que realmente mostramos e vemos o que somos. Para conhecer o homem humilde, para conhecer como o homem humilde se comporta, você tem de segui-lo na vida comum de seu dia a dia. Não foi isso que Jesus ensinou? Quando os discípulos disputaram quem seria o maior, quando ele viu como os fariseus amavam os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros bancos nas sinagogas, quando ele lhes deu o exemplo ao lavar-lhe os pés, aí ele ensinou suas lições de humildade. A humildade diante de Deus não é nada se não for provada em humildade diante dos homens. É também assim nos ensinamentos de Paulo. Aos Romanos, ele escreveu: preferindo-vos em honra uns aos outros, 12:10. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, 12:16. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, 12:16. Aos Coríntios, o amor, e não há amor algum sem a humildade como raiz. Não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Aos Gálatas, sede servos uns dos outros, pelo amor. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aos Efésios, imediatamente após 3 maravilhosos capítulos sobre a vida celestial, andeis com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. 4:2. Dando sempre graças por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aos Filipenses, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou. 2, 3 e 5, 7 e 8. E aos Colossenses, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade,
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. 3, 12 e 13. É em nossa relação uns com os outros, em nosso tratamento uns para com os outros, que a verdadeira humildade de mente e o coração de humilde serão vistos. Nossa humildade diante de Deus não tem valor, mas nos prepara para revelar a humildade de Jesus aos homens como nós. Vamos estudar a humildade no viver diário à luz dessas palavras. O homem humilde busca a todo tempo agir de acordo com a regra, em honra, preferindo-vos uns aos outros, servos uns dos outros, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, sujeitando-vos uns aos outros. A pergunta frequentemente feita é: como podemos considerar outros superiores a nós mesmos quando vemos que eles estão muito abaixo de nós em sabedoria e santidade, em dons naturais ou em graça recebida? Esse assunto prova prontamente que entendemos muito pouco o que a real humildade de mente é. A verdadeira humildade vem quando, à luz de Deus, vimos a nós mesmos como nada sendo, consentindo em desistir e nos desfazer de nós mesmos para permitir que Deus seja tudo. A alma que fez isso e pode dizer: eu me perdi encontrando a ti, não mais se compara com outros. Ela desistiu para sempre de todo o pensamento do ego na presença de Deus. Ela encontra os homens comuns como alguém que não é nada e não busca nada para si. Ela é uma serva de Deus e, por causa dele, uma serva de todos. Um servo fiel pode ser mais sábio que o mestre e, ainda assim, conservar o verdadeiro espírito e postura do servo. O homem humilde respeita cada filho de Deus, mesmo o mais débil e o mais indigno, e honra-o e o prefere em honra como filho de um rei. O espírito daquele que lavou os pés dos discípulos faz com que nos seja de fato uma alegria sermos os menores, sermos servos uns dos outros. O homem humilde não sente ciúmes ou inveja. Ele pode louvar a Deus quando outros são preferidos e abençoados antes de ele ser. Ele pode suportar ouvir outros sendo louvados e ele sendo esquecido, pois na presença de Deus ele aprendeu a dizer como Paulo: nada sou. 2 Coríntios 2:11. Ele recebeu o Espírito de Jesus, que não se agradou a si mesmo e não buscou a sua própria honra como o espírito de sua vida. Entre o que são consideradas tentações, para haver impaciência e irritação, para haver opiniões duras e palavras bruscas, tentações que vêm de falhas e pecados de cristãos, o homem humilde carrega a determinação frequentemente repetida em seu coração e mostra isso em sua vida. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Ele aprendeu que, revestindo-se do Senhor Jesus, ele se revestiu de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Jesus tomou o lugar do ego, e não é uma impossibilidade perdoar como Jesus perdoou. A humildade de Jesus não consiste meramente em opiniões ou palavras de autodepreciação, mas, como Paulo coloca, em um coração de humildade, cercado de compaixão e amabilidade, mansidão e longanimidade, a doce e humilde gentileza reconhecida como a marca do Cordeiro de Deus. Em esforçar-se por ter as experiências mais elevadas da vida cristã, o crente está frequentemente sob o perigo de visar e de se regozijar no que alguém pode chamar de a virtude mais humana e valorosa, como ousadia, alegria, desprezo ao mundo, zelo, autossacrifício. Até mesmo os antigos estoicos ensinaram e praticaram isso. Enquanto as mais profundas e gentis, as mais divinas e mais celestiais graças, aquilo que Jesus primeiro ensinou sobre a terra,
pois, as trouxe do céu, aquilo que está mais evidentemente ligado à sua cruz e com a morte do ego. Pobreza de espírito, mansidão, humildade, modéstia são raramente consideradas ou valorizadas. Portanto, vamos nos revestir de um coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e vamos provar nossa semelhança com Cristo. Não apenas em nosso zelo por salvar o perdido, mas antes de tudo em nosso relacionamento com os irmãos, suportando e perdoando uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Companheiros cristãos, vamos estudar a imagem da Bíblia com respeito ao homem humilde. E vamos perguntar a nossos irmãos e perguntar ao mundo se eles reconhecem em nós a semelhança ao original. Vamos nos contentar com nada menos do que tomar cada um desses textos como a promessa do que Deus irá trabalhar em nós, como a revelação em palavras do que o Espírito de Jesus nos dará como um começo dentro de nós. E vamos, em cada falha e fraqueza, simplesmente nos apressar em nos tornar humildes e mansos para o manso e humilde Cordeiro de Deus, na certeza de que onde Ele é entronizado no coração, sua humildade e bondade serão uma das torrentes de água viva que fluem de dentro de nós. Uma vez mais repito o que já havia dito antes. Sinto profundamente que temos muito pouca percepção do que a igreja sofre por causa da falta dessa humildade divina, o nada ser que dá lugar para Deus provar seu poder. Não faz muito tempo desde que um cristão com um humilde e amável espírito comunicou-se com não poucos pontos de missão de várias sociedades e expressou sua profunda tristeza, pois em alguns deles o espírito de amor e tolerância estava tristemente ausente. Homens e mulheres que na Europa poderiam escolher seu próprio círculo de amigos acham difícil suportar e amar e manter a unidade do espírito no vínculo da paz, por estar próximos de outros com mente incompatível. E aqueles que deveriam ter sido companheiros e ajudadores da alegria uns dos outros se tornaram um obstáculo e um enfado. E tudo pela única razão, a falta da humildade, que se considera nada, que se regozija em tornar-se e ser considerada como a menor e busca apenas, como Jesus, ser o servo, auxiliar e confortador de outros, até dos mais fracos e mais indignos. E como acontece de homens que têm alegremente desistido deles mesmos por Cristo, acharem tão difícil desistir deles mesmos por seus irmãos? Isso não é culpa da igreja? Ela tem ensinado tão pouco a seus filhos que a humildade de Cristo é a primeira das virtudes, a melhor de todas as graças e poderes do Espírito. Ela tem provado tão pouco que a humildade de Cristo é o que ela, como Cristo, coloca e prega em primeiro lugar como o que é de fato necessário e possível também. Mas não vamos ficar desencorajados. Permitamos que a descoberta da ausência dessa graça nos mova para a maior expectativa de Deus. Vamos respeitar todo irmão que nos tenta ou irrita como meio da graça de Deus, instrumento de Deus para a nossa purificação, para o nosso exercício da humildade que Jesus, nossa vida, soprou para dentro de nós. E vamos ter tal fé no tudo de Deus e no nada do ego para que, como nada aos nossos próprios olhos, no poder de Deus, busquemos somente servir uns aos outros em amor.